E hoje eu vou te mostrar como instalar uma fonte personalizada no Tailwind. Deixa o like aqui e vem comigo! A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é analisar o Figma, para a gente descobrir quais fontes são utilizadas para que a gente possa fazer o download delas e a sua configuração lá no Tailwind. Olhando aqui o Figma, nós temos esse título aqui, que ele tem essa fonte Family Graphic e o font weight de 700. Esse subtítulo aqui, fonte Graphic e o font weight de 400. Eu já fiz uma pré-análise desse Figma, então eu comecei aqui em cima, fui olhando todos os textos que são colocados nessa página web e todas seguem esse padrão. Então é a fonte Graphic e os font weights de 700 e 400. Com isso em vista, a próxima etapa é agora pesquisar sobre onde baixar esta fonte. A gente vai vir aqui, Graphic Font, vamos pesquisar no Google e eu encontrei este site aqui, o Bfonts, que é onde a gente pode pegar e fazer o download dessa fonte. Então a gente vai procurar aqui no site pelo botão Download, vamos clicar e fazer o download. Com a fonte baixada, nós vamos entrar na pasta que foi criada e aqui nós temos diversas variações dessa fonte, mas a que nos interessa é a Graphic Family, que é a variação padrão. Então eu vou clicar aqui e aqui dentro nós temos diversos arquivos. Então nesses arquivos nós temos variações. Então nós temos aqui a fonte Bold Italic, a fonte Extra Light, mas aqui nos interessa mesmo é essa aqui, que é o Graphic Bold Trial, e esta aqui, que é o Graphic Regular Trial. Esse Trial é porque essa é uma fonte paga, mas que a gente pode utilizar gratuitamente para projetos não comerciais. Então, por isso que tem o tracinho trial no final do nome do arquivo. Então, a gente vai selecionar esses dois arquivos e vamos adicionar eles lá no nosso projeto. Então, eu estou aqui no VS Code e dentro da pasta SRC, eu vou criar uma outra pasta chamada Fontes. Dentro da pasta Fontes, eu vou criar uma outra pasta com o nome da fonte, que nesse caso é o Graphic. Com essa pasta criada, agora a gente precisa adicionar aqueles arquivos de fonte nessa pasta. E eu consigo fazer isso selecionando aqui o primeiro, que é o Graphic Bold Trial, e depois selecionando o segundo, apertando o Ctrl, que é o Graphic Regular Trial. Então selecionei os dois e agora eu vou arrastar esses dois arquivos para dentro aqui dessa pasta chamada Graphic. Com isso, nós já temos os arquivos das fontes, mas agora nós precisamos configurar eles no nosso Tailwind. E a gente consegue fazer isso acessando aqui o arquivo tailwind.config.js. Mas antes, a gente precisa então adicionar as font faces dessas fontes lá no nosso arquivo CSS. Então, eu vou clicar aqui em index.css e vou colocar a fonte face. Então, eu coloco a fonte-face aqui, o VS Code ele até autocompletou. Aqui em Font Family, eu digo qual que vai ser o nome dessa fonte aqui. Então, no caso, eu vou colocar Graphic-Bold, vai ser o nome dessa Font Family aqui. No SRC, nós vamos colocar o caminho para o nosso arquivo de fonte. Então, eu vou colocar aqui as aspas e vou colocar aqui ponto barra fontes barra graphic bold, e aqui o VS Code ele já autocompleta para nós. E eu também aqui vou precisar colocar o format, que ele vai ser do tipo open type. Além disso, eu também vou precisar colocar aqui o font style, que é o style normal, ele não é itálico, por exemplo. E por último, font display swap. Então, feito isso, nós adicionamos o font face para a variação bold, mas vamos adicionar então aqui para a variação padrão, que é 400 de font weight. Então, eu vou copiar, vou colar aqui embaixo e vou apenas modificar algumas coisas. Então, ao invés de graphic-bold, eu vou tirar isso aqui e vou deixar somente graphic. E agora, acabei de ver que eu fiz um erro de digitação, que graphic é com K. Então, vou mudar aqui a font family. Ok, agora está certinho. E eu vou mudar aqui também o arquivo que a gente importou. Então, ao invés de graphic-bold, vai ser graphic-regular. Então, salvei isso. E agora nós já temos os font faces aqui da fonte que a gente está adicionando. E agora sim, agora no arquivo tailwind.config, nós vamos vir aqui onde tem extend. Vamos dar o enter e vamos colocar font family, dois pontos, abre e fecha a chave. E aqui nós vamos adicionar novas famílias de fonte no Tailwind. Então, aqui eu coloco primeiro o nome da fonte, que no caso vai ser o Graphic. E eu coloco quais fontes que representa essa daqui. Então, eu vou colocar um array e vou colocar primeiro
a fonte lá Graphic, tá? Isso aqui é muito importante que seja o exato mesmo nome que foi colocado lá no font face, lá no arquivo CSS. Então, vou colocar aqui primeiro, o navegador vai buscar por esta fonte e depois, se não encontrar, ele vai utilizar alguma fonte sans serif que ele tem lá no seu histórico. E por fim, agora eu vou duplicar esta linha e colocar aqui a fonte que se chama graphic-bold. Tá? E aqui eu tenho que colocar em aspas, porque tem essa separação por esse hífen que eu coloquei. E aqui eu vou procurar por graphic-bold, que é o exato mesmo nome que eu coloquei aqui no font family, no font face que a gente definiu. Então, a gente colocou aqui a fonte graphic regular, né, de 400 de font weight, e a fonte weight aqui de 700, que é a fonte graphic bold. Então, com isso, a gente já consegue utilizar essa fonte lá no nosso projeto. E para mostrar isso, eu vou vir aqui no app.jsx e eu vou aqui chamar a classe do Tailwind, que é a fonte traço. E aqui o Tailwind já traz para nós, na extensão de IntelliSense, as fontes que nós acabamos de adicionar. Então, vamos dizer que essa aqui é a fonte Graphic. E eu vou salvar e vamos testar na nossa aplicação como é que está funcionando. Então, eu vou abrir aqui o terminal e vou rodar o comando npm run dev. Com a página aberta no navegador, a gente pode ver aqui que já está uma fonte diferente. Eu vou até fazer um inspect aqui desse texto aqui. E no inspect, se a gente for ver, tem aqui o fonte graphic. Eu vou desativar para ver como é que fica. Então, tu já vê que já fica um pouco diferente. Vou trocar aqui e vou colocar a fonte bold para a gente ver como é que fica. Então, vai ser fonte graphic bold. Vou salvar e vou lá no navegador. E olha só, já está certinha a fonte bold que nós colocamos. Legal, né? Então, se você gostou, te convido a se inscrever no canal, deixar o like e dar uma olhada na playlist do curso gratuito de Tailwind que está tendo aqui no canal. O link vai estar na descrição do vídeo e também aqui embaixo nos comentários fixados. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.